Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa noite, Deco na área. Estamos passando aqui para trazer a vocês quais são as consequências implicadas ao Flamengo devido à mudança do calendário do futebol brasileiro nesse final de 2025. Né? Muita gente pode falar, pô, Deco, mas o que implica esse Flamengo? Implica sim. Já começa implicando a partir do momento que o Flamengo claramente poupa jogadores para a Copa do Brasil, imaginando que com 3 competições, por mais que problema do Flamengo, sim, é problema do Flamengo. Né? O próprio presidente do clube já havia dito que com prioridades teríamos o Brasileirão e depois a Libertadores, né? Com um calendário muito inchado, podemos dizer assim, logicamente que teríamos que escolher alguma competição onde precisaríamos poupar certos jogadores para tê-los, né, na verdade, inteiros para os campeonatos os quais o Flamengo dava prioridade, né? Então, por que essa mudança não foi feita antes de ter começado as oitavas de final? Já falava, ó, quem passar aí, ó, das oitavas, nas quartas vão ter os jogos nessas datas, e aí a gente vai pegar 4 datas ali do final e iremos mudar. Seria mais justo, né? Aí já começa o erro. Tá? Outra coisa, será que é permitido, assim, a CBF, o que é responsável de mudar, tem o crivo de todos os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro? Como é que está, né, a assinatura do contrato? Todo mundo sabe como é que é o calendário do futebol brasileiro. Beleza, a gente já sabia. Ia terminar dia 21, estava tudo certo, teve arbitral, todo mundo deu ok, mas e agora? Como é que fica? Então, sinceramente, não acho correto. Não acho correto, porque isso pegou muitos clubes desprevenidos, né? Os que mais se sentiram afetados, Flamengo e Palmeiras, né? Porque tem jogo atrasado, porque poderiam descansar seu plantel em algumas datas, se programaram para tal, e agora, né, precisarão mudar todo o seu planejamento, né? Aí muita gente vai falar, porra, Deco, mas aí tem um Mundial que é a partir do dia 10. Beleza, assim mesmo a gente vai estar prejudicado. Imagina o Flamengo disputando o Campeonato Brasileiro, ter que decidir o título dia 7 de dezembro contra o Mirassol em São Paulo. Precisa da vitória para ganhar o título brasileiro, sendo campeão da Libertadores. Parem e pensem. Né? Já ganhamos a Libertadores, temos o direito de estar no Mundial. Pelo que eu soube, jogo contra o Pachuca dia 10 de dezembro. Como é que faz para chegar bem? Né? Ou seja, cara, o campeão da Libertadores pode ser prejudicado, né? Ou eles já estão imaginando que o campeão da Libertadores não será o mesmo campeão do Campeonato Brasileiro. Então ficam muitos questionamentos aqui e muitas situações que a gente não concorda. Se o jogo foi jogado até então dessa maneira, que continue dessa maneira. Só mediante a que todos os clubes, volto a falar do futebol brasileiro, aceitem uma mudança. Todos, sem exceção. Tá? Então é isso para eu falar aqui inicialmente, porque eu passarei a todos vocês aqui quais foram as mudanças, quais os jogos do Flamengo, né, segundo a matéria aqui, que deverão mudar, né? Fiz uma pesquisa aqui, né, até já vendo jogos de semifinal de Libertadores, caso o Flamengo passe até lá, passe do Estudiantes, né? Também vi pausas da data FIFA, né? Ainda teremos 2 pausas, né, no mês de outubro e de novembro, além dessa de setembro. Eu gostaria de também entender, a única coisa que eu não consegui ainda saber é sobre a questão do jogo contra o Sport, né, que vai ter que ser remarcado quando é que eles farão. Né? Outra coisa, Deco, mas se fosse até o dia 21, como é que é fazer com o Campeonato Brasileiro? Para e vai recomeçá-lo a partir de janeiro. Né? A própria FIFA não ia admitir tal situação. Entendeu? Então, jogaria o Mundial. Tivemos até Mundial em fevereiro, lembra-se? Tivemos Campeonato Brasileiro, o próprio Flamengo ganhando. Ali numa data ali de janeiro, fevereiro, se não estou enganado, com o Rogério Ceni. O Campeonato de 2020 foi decidido em 2021.
Mas agora mudar, e ele já soube que o Flamengo vai meter uma nota oficial, está extremamente irritado com tal mudança. Né? E além do mais, é o que eu falei para vocês aqui já várias vezes, o Flamengo é o maior afetado sempre, porque o Flamengo tem um elenco com muitos jogadores selecionáveis. Então também tem data FIFA, que esses caras não param para descansar, né? Na verdade, você vai ver provavelmente 4 jogadores na seleção uruguaia, que é o caso de Vinha, Arrascaeta, Varela, Vinha, Arrascaeta, Varela, o De La Cruz e também jogador Arrascaeta, né? Arrascaeta, Vinha, De La Cruz, Varela, desculpa. Os 4 atletas, né? Agora com mais um jogador de outra seleção colombiana, que é o Carrascal, seleção equatoriana aí, né? Que é o caso do jogador Gonzalo Plata, né? Jogadores na seleção brasileira também, né? O Ancelotti está fazendo testes aí, né? Em amistosos, porque as próximas datas FIFA de outubro e novembro, que eu falarei as datas, serão amistosos internacionais, né? Para conhecer, né? o elenco, os jogadores, né? O elenco, os jogadores que ele não conhece, né? Muitos jogadores de futebol brasileiro sendo convocados para que ele possa ter um conhecimento maior, né? Saber se tem perfil dele ou não de seleção brasileira. Então, cara, muita coisa que eu não concordo, né? Sempre vou aqui batalhar pelo Clube de Regatas do Flamengo de maneira correta, né? Se tivéssemos assinado e aceitado agora essas mudanças, tudo bem, gente. Beleza, fazer o quê? O Flamengo aceitou, né? Eu não tenho o que falar. A partir do momento que o clube vê que está sendo, né, prejudicado, está sendo, eu tenho aqui que me posicionar. Tá? Deco, se fosse outro time, se posicionaria? Sim, eu tenho meu posicionamento a par da minha paixão, do meu trabalho, né, com o Flamengo. Né? Se eu acho, eu volto a falar, se um dos 20 clubes não concordou, não muda o que já foi assinado lá atrás. Então é esse o meu posicionamento, tá? Pedir para a galera aí se inscrever aqui no canal Deco SRN, quem está chegando a primeira vez, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação, tá? E aí vou passar para vocês aqui o que até então está resolvido, né? O Campeonato Brasileiro, que a última rodada seria feita no dia 21 de dezembro, ela passa para o dia 7 de dezembro, tá? Quais as rodadas que iriam mudar as datas? Seria a 27ª rodada, a 29ª, a 31ª e a 33ª rodada do Brasileirão, tá? Elas serão agora realizadas, tá? A 27ª no dia 5, a 29ª dia 19, a 31ª dia 2 de novembro, tá? As primeiras 27, 5 de outubro, 29, 29ª, 19 de outubro, a 31ª, 2 de novembro e a 33ª, 9 de novembro, tá? Essas datas antes eram reservadas para a Copa do Brasil, tá? Só para vocês anotarem aí, estarem ligados. Trouxe bem esmiuçado para cada um de vocês, tá? Já a Copa do Brasil, passando para as datas de 10 e 14 de dezembro, 17 e 21 a final, tá? 10 e 14 as semi, 17 e 21 as finais, tá? Aí vocês me perguntam, Deco, quais são os jogos que mudarão do Flamengo? Então, estão lá. A da 27ª rodada, olha só, prestem atenção. É Bahia e Flamengo. Um time hoje que é 4º lugar do Campeonato Brasileiro, jogo lá em Salvador. O jogo estava marcado para 16/10, tá? 16/10 de 2025, tá? 16/10 de 2025. Ok? Tá? E ela passará agora para o dia 5/10, tá? Então saiu do dia 16/10 e passou para o dia 5/10, tá? Esse é o primeiro jogo do Flamengo, havendo a modificação, tá? O segundo jogo, 29ª rodada, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O jogo seria dia 5/11, 5 de novembro, e passou para o dia 19 de outubro, tá? Segundo aqui a matéria, né? Que eu juntei uma coisa a outra. Então, você tem
pausas da primeira data FIFA de amistosos internacionais para trazer para vocês, dia 6 a 14 de outubro, tá? E aí a gente vai ter um jogo do Bahia dia 5. Depois desse dia 5 tem a data FIFA, tá? No dia 6, ok? Até o dia 14, que são amistosos internacionais. E aí o Flamengo joga dia 19, né, contra o Palmeiras. Eu não sei, é uma coisa que eu tenho que ver, se vai ter alguma outra rodada logo depois desse dia 14, lá para o dia 16 e tal, não sei, tá? Mas por enquanto tem um Flamengo e Palmeiras aqui. A gente pode pesquisar e depois trazer para vocês. Se houver esse jogo no dia aí 16, é um absurdo, né? Por que eu falo isso? Aí teria um jogo no dia 16, um dia 19, um Flamengo e Palmeiras, tudo corrido, com o jogador de Flamengo vindo de data FIFA. E no dia 22, teria o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, que são nos dias 22 e 29 de outubro, tá? Ou seja, tu acaba de ter um jogo do Palmeiras, que vai ser extremamente desgastante, você tem o primeiro jogo da semifinal, caso o Flamengo passe pelo Estudiantes da Argentina, tá? Então, se liguem nisso, beleza? Então, dia 5 teria um jogo Flamengo-Bahia, né? Data FIFA, dia 6, aí tem dia 14 de outubro. Não sei se há algum jogo, né? Algum jogo no dia 16, poderemos buscar isso, né? Buscar isso para passar a vocês, porque é importante saber se realmente você tem algum jogo antes do jogo do Palmeiras voltando de uma data FIFA. Tá? Isso é muito, 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 muito importante. Tá? Muito importante mesmo. Ok? Deixa eu até procurar aqui rapidamente para passar aqui para vocês se tem. Eu acho aqui rápido. Pois é, meus amigos. Era dos 16, era o Bahia. Tá? Então, do Bahia passou do dia 16 para essa data a gente vai ter um no dia 19. Ok, menos mal. Tá? Menos mal, então. Ok? Vamos lá. Falar aqui, então, do terceiro jogo que houve a modificação, que é Flamengo Sport Recife, rodada 31, que passou do dia 22 do 11 para o dia 2 do 11, tá? Maracanã, tá, gente? Não é o jogo adiado, ok? Não é o jogo adiado. E para finalizar, Flamengo e Santos, Maracanã, 33ª rodada, passando do dia 3 do 12 para o dia 9 do 11, tá? Do 11, ok? Aí depois, né, deve ter algum jogo. Não, desculpa, 9 do 11. Depois desse 9 do 11, tem a data FIFA, do dia 10 ao dia 18, tá? De novembro. Caso o Flamengo vá para a final, em Lima, é dia 29 de novembro. Deveremos ter algum jogo nesse meio termo e depois estaremos indo para Lima e saber como a CBF vai se posicionar em relação a isso, tá, gente? Então, só para esmiuçar aqui para vocês como fica o calendário para o Flamengo, tá? Já anotem aí e façam as suas conclusões. Foi melhor, foi pior, tá certo, tá errado, o Flamengo tá certo de reclamar ou não tá certo, tá? Conforme vocês sabem, aqui é um canal democrático, a gente sempre gosta de ouvir a opinião de vocês, tá? Sempre, ok? Então, gente, tá aqui, né? Esmiuçado, bem esmiuçado, quais seriam as rodadas, os dias da antecipação, são 3 jogos do Flamengo em casa, né? Um fora, que é contra o Bahia, em casa Palmeiras, Sport e Santos, 2 times que estão acima da tabela, na parte de cima da tabela, que é o caso do Bahia, 4º lugar, Palmeiras, hoje 3º lugar nesse momento, né? Até o jogo de amanhã, contra o Sport, e 2 times ali que estão um último lugar do Campeonato Brasileiro nesse momento, outro disputando para se manter na primeira divisão Série A Brasileirão, para que o ano que vem esteja jogando a Série A. Beleza? Então dê suas conclusões, coloque aí, né? Interessante saber a opinião de cada um de vocês. Lembrando a vocês que amanhã, 9h30 da manhã,
estaremos ao vivo com o nosso pré-jogo Flamengo e Vitória da Bahia, lutando pela manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. Beleza? Então suba um like, gente. Se inscreva aqui no canal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Tchau, tchau.